Em relação às fantasias sexuais, este procedimento pode ser a única maneira de evitar vivê-las concretamente em formas que podem ser destrutivas para os nossos relacionamentos. Uma das fontes para as ideias de Jung sobre a imaginação ativa foi a alquimia. A alquimia fala do adepto, o alquimista, que dedica sua cuidadosa atenção a todos os elementos que estão na sua retorta e observa a sua transformação com grande concentração. Jung transpõe a linguagem da alquimia para o seu equivalente psicológico, e nela vê um protótipo da imaginação ativa. O que a alquimia sugere, diz ele, é o seguinte: tomem o inconsciente numa de suas formas mais acessíveis, isto é, uma fantasia espontânea, um sonho, um estado de ânimo irracional, um afeto ou algo parecido, concentrando-se sobre ela e observando as suas alterações objetivamente. Não poupem esforços ao se devotarem a essa tarefa. Sigam atenta e cuidadosamente as transformações subsequentes da fantasia espontânea. Em particular, não deixem que nada de fora, aquilo que não pertence ao inconsciente, entre, porque a imagem da fantasia possui tudo o que é necessário. Dessa forma, estamos certos de não interferir com inclinações conscientes e de dar ao inconsciente um curso livre. No mesmo livro, Jung faz uma colocação ainda mais explícita. Este processo pode, como diz, acontecer espontaneamente ou ser induzido artificialmente. Neste último caso, você escolhe um sonho ou alguma outra imagem da fantasia e se concentra sobre isso, simplesmente apoderando-se dele e olhando para ele. Pode também usar um mau humor como ponto de partida e logo tentar achar que tipo de imagem fantasiosa ele vai produzir, ou que tipo de imagem esse humor manifesta. Você fixa então essa imagem na mente, concentrando a sua atenção. Normalmente ela mudará, sendo que o simples fato de contemplá-la lhe dá vida. As alterações devem ser cuidadosamente anotadas durante o tempo todo, porque elas refletem o processo psíquico, pano de fundo do inconsciente, que aparece sob a forma de imagens revestidas do material fornecido pela memória consciente. Desta forma, consciente e inconsciente estão unidos, assim como uma queda d'água une o acima com o abaixo. A imaginação ativa pode ser ativada a partir de qualquer manifestação do inconsciente, sonho, afeto, humor, ou seja o que for. Mas o ponto mais fácil para começar é o diálogo diário e continuado que se desenrola na mente da maioria de nós. Nós passamos uma porção de tempo argumentando conosco mesmos. Um pouco de introspecção revelará que há todo tipo de vozes lutando em nós. Muitas vezes esses diálogos interiores são parecidos com cenas de um tribunal, e é como se nós estivéssemos sendo processados por algo. Existe o promotor público interior, a voz crítica que tenta convencer-nos disto ou daquilo, e que também, como uma forma de controle, se autoconstitui tanto juiz como acusador. Na mulher, essa voz normalmente tem um timbre masculino e no homem um timbre feminino. Essas vozes são como pensamentos autônomos ou estados de ânimo que de repente rompem no nosso consciente. Se estivermos totalmente desprevenidos, acabaremos nos identificando com elas. Se a voz que estamos ouvindo é a voz acusadora do censor interior ou promotor público, acabaremos deprimindo-nos e a nossa autoimagem irá a nível zero. Tornar-nos conscientes da natureza autônoma dessas vozes é começar a fazer uma distinção entre elas e nós, e esta incipiente percepção torna possível romper com algo que tem as características de um estado de possessão. Para desenvolver uma imaginação ativa a partir da argumentação que estamos ouvindo dentro de nós, podemos começar anotando os pensamentos que já estão passando com rapidez em nossa mente. É bom personificar as várias vozes que estamos ouvindo, o promotor público, o grande marcador de pontos, o espectador cínico, a mulher desamparada, são personificações de vozes interiores que algumas pessoas têm usado de vez em quando. A personificação deveria, naturalmente, corresponder ao tipo de voz que estamos ouvindo. A transferência do diálogo interior para o papel faz com que possamos responder a esses pensamentos autônomos e nos encoraja a esclarecer e assumir o nosso próprio ponto de vista. Anotando as coisas por escrito, começamos a ouvir aquilo que está sendo dito e colocamos-nos na condição de examinar essas vozes por aquilo que são. Fazendo isso, podemos descobrir, por exemplo,
que a autoridade do censor interior pode não ser tão grande. No final das contas, ao tomar a postura de um Deus, ele não é, na realidade, nada mais do que a personificação das opiniões públicas, isto é, do ponto de vista comum ou convencional.